Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 18. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Do versículo 10 ao 18, nós temos a descrição da consequência do pecado. No versículo 11, a primeira consequência do pecado são as trevas. O que são as trevas? A falta de entendimento. A falta de entendimento é a ausência de qualquer raciocínio ou pensamento que tenha conhecimento ou experiência de Deus ou com Deus. Jesus Cristo veio nos trazer a luz, sendo Ele a luz do mundo. E somente por meio dele nós podemos entender, conhecer e experimentar a natureza divina. Assim, nós buscamos e achamos a Deus. Pelo contrário, nós permanecemos no pecado e nem mesmo buscamos a Deus, ou desejamos. Vivemos, ao contrário, uma vida sem compreender de onde viemos, onde estamos e para onde estamos indo. Por isso, ele prossegue na descrição de todas as coisas que acontecem com os pecadores. Todos se extraviaram. A palavra extraviar fala de entrar pelo caminho errado. O caminho é a mente, é o pensamento. Quando nós pensamos algo, nós podemos decidir prosseguir com aquele pensamento ou podemos voltar atrás e abandonamos aquele pensamento. Mas quando aquele pensamento se torna nossa palavra, nossas decisões e atitude, aquele pensamento se torna o nosso caminho. A mente humana se tornou vários caminhos, várias encruzilhadas. Assim, o homem se extraviou e não consegue compreender e andar diante de Deus. Jesus veio como caminho para todos nós que nos extraviamos. Ele é o caminho, isto é, ele é o pensamento ao qual nós devemos ajustar o nosso pensamento. Nunca devemos andar pela nossa mente sem Cristo. Nós que uma vez fomos extraviados, devemos nos voltar ao Senhor sempre que pensamos sobre alguma coisa, sobre uma pessoa, sobre algum fato. Devemos trazer Cristo junto a este nosso pensamento e conferir o que Jesus pensa a respeito destas coisas. Por isso não devemos tomar nenhuma decisão sem Ele. Devemos pensar com Cristo. Esse é o segredo do caminho. Na sequência do versículo 12, ele diz que a uma se fizeram inúteis. Na realidade, esta inutilidade não é que não trabalhemos, não edifiquemos, não façamos as coisas naturais. É que nos tornamos inúteis para coisas espirituais. E se somos inúteis para coisas espirituais, vivemos uma vida estéril para Deus. Jesus Cristo, ele veio como boa semente para que nós sejamos frutíferos de amor, de paz, alegria e misericórdia. Isto é se tornar útil para Deus. E Deus pode nos mover e nos usar na sua obra. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Na realidade, o homem ficou incapacitado para as coisas do Espírito. O bem aqui se refere às coisas do Espírito de Deus. Somente as coisas do Espírito de Deus são boas. E sem o próprio Espírito, os nossos pensamentos não alcançam, pois não temos entendimento, nós nos extraviamos, nós só sabemos fazer as coisas que são inúteis para Deus. Também houve uma mudança no nosso falar. E a mudança do nosso falar e o uso da nossa língua
é revelado no versículo 13. A garganta se tornou um sepulcro. Isto fala da morte, pois o salário do pecado é a morte. Então, usamos a nossa língua para enganar. Veja no versículo 13 que podemos usar a nossa língua para inventar coisas, distorcer fatos, não expressando a realidade dos fatos e dos acontecimentos, mas falando da maneira em que nós desejamos que sejam, e não segundo a verdade. Mas uma revelação é que veneno de víbora está nos lábios. Então a palavra, ela se tornou a própria expressão de Satanás. Precisamos perceber isto. O velho homem é uma expressão do diabo. Ninguém gosta de pensar que é de natureza diabólica ou filho do diabo. Mas Jesus disse aos religiosos judeus que eles eram filhos do diabo. E ele diz que o diabo jamais se firmou na verdade. Nós devemos, como aqueles que foram salvos, que entraram no caminho e que foram iluminados por Cristo, perceber que o veneno da serpente foi tirado dos nossos lábios. Devemos ser muito cuidadosos no falar e em nossas atitudes. Isto é revelado no versículo 14, porque aqui nós temos uma descrição de boca, pés, caminhos. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. E nós, ao invés de usarmos a nossa boca para dar graças em tudo, nós usamos a nossa boca para reclamar, para difamar, para falar coisas más a respeito das pessoas. Assim a nossa vida se torna amarga. É a vida no Egito, é a vida no mundo, é a vida natural. E assim os nossos pés, isto é, os nossos pensamentos, são rápidos para atacarem uns aos outros. Isto revela a violência. Os pés velozes para derramar sangue é a violência da palavra ou das atitudes do próximo um com o outro. O resultado dos pés serem velozes torna os caminhos, isto é, os pensamentos cheios de destruição e miséria. Isto fala da pobreza da nossa mente. Não conseguimos expressar, viver e experimentar nenhuma riqueza insondável de Cristo, nenhuma riqueza de Deus, que é paz, amor, alegria, bondade, longanimidade, mansidão. Pelo contrário, nós passamos a ter na nossa mente, isto é, nos nossos pensamentos, nos nossos caminhos, destruição e pobreza, miséria. E no versículo 17 diz que desconhece o caminho da paz. Então estaremos sempre em guerrinhas com alguém. E isto é muito perigoso para nós. Devemos perceber que em Cristo toda ofensa foi tirada. E se alguém peca contra nós, devemos perdoar como Deus nos tem perdoado. Então conhecemos o caminho da paz. Temos paz até mesmo com os nossos inimigos. E na nossa tão grande salvação, ao contrário do versículo 18, diz que não há temor de Deus diante dos seus olhos. Nós somos aqueles que temem a Deus. E por temor, nós mudamos completamente o nosso comportamento. Devemos aprender a agir e fazer as coisas e falar por causa de Deus, não por causa de nós. Por que estamos agindo assim? Por que estamos pensando assim? É por causa de Deus ou é por causa de nós? Esta é uma questão que devemos meditar muito, pois a descrição do velho homem está aqui. Mas se estivermos vivendo a vida do velho homem, neste momento, e nos momentos em que tocamos o que está escrito, estamos ainda em nossos caminhos, isto é, nos nossos pensamentos, e podemos estar longe daquilo que o Espírito nos quer ensinar. Vamos dar graças ao Senhor por esta oportunidade e por esta meditação, para que sejamos como aqueles que foram iluminados por Cristo. Amém.